nossa aula. 9h42, vamos lá. Vamos abrir a palavra de Deus, irmãos, por favor. Na carta que Paulo escreveu a São Timóteo, capítulo 5. 1 Timóteo, capítulo 5, 3 a 16. 1 Timóteo 5, 3 a 16. Primeira Timóteo 5, eu vou ler inicialmente apenas o verso 3, e depois a gente vai ler verso a verso, tá ok? Honra as viúvas verdadeiramente viúvas. Honra as viúvas verdadeiramente viúvas. Nós, há poucos dias atrás, tivemos aqui uma aula com o Marcelo Nascimento sobre ajudar o próximo, sobre ajudar as pessoas mais carentes. E nós vimos ali naquela aula, se você bem lembra disso, as motivações para fazermos isso. Hoje eu gostaria de tratar não só das motivações, como ele tratou, mas como ajudar, ou alguns princípios de como fazermos isso. Tá? Alguns princípios de como fazermos isso, já que aprendemos com muita clareza com a aula do irmão sobre as motivações ou por que devemos ajudar o próximo, ou especialmente os mais necessitados. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, obrigado pela Tua palavra, que é sempre atual e presente. Ajuda-nos num tema que diz respeito a todos nós e que seguramente temos muito a melhorar a cada um de nós. Ajuda-nos, abençoa-nos ricamente. É o que te pedimos e oramos em nome de Cristo Jesus. Amém, irmãos. Amém. Queridos, eu preciso inicialmente contextualizar aqui a passagem para você. As cartas que Paulo escreveu a Timóteo foram as últimas cartas que São Paulo escreveu, ok? E Timóteo era um homem jovem, alguns vão dizer que ele não tinha mais do que 45 anos, portanto, para o pastorado ainda jovem. Ele era um grande amigo de Paulo, e o sentido macro dessas duas cartas era encorajar Timóteo a seguir no ministério, a despeito de todas as perseguições e de todos os problemas que a igreja passava e perseguições naquele tempo. E tinha problema com falsos mestres, problemas litúrgicos, problemas com liderança, e os problemas de fato eram muitos naquele tempo. Paulo, inclusive, vai gastar uma grande parte da carta para ensinar a Timóteo como a igreja deveria escolher seus líderes. Portanto, a igreja estava imersa em muitos problemas. Paulo já estava preso na sua segunda prisão, caminhando sim para o martírio. Então escreve essa carta para o jovem Timóteo ante as grandes dificuldades do cristianismo naquela época. E dentre todos esses problemas existia a problemática das viúvas. Tá certo? Viúva, todo mundo sabe, são mulheres que perderam seus maridos. Agora, é importante perceber o contexto em que Paulo vivia, em que Timóteo vivia, em que a igreja estava e que nós estamos hoje. Hoje, se uma mulher perde seu marido e o seu marido tinha um trabalho, se estava de alguma forma ligado a alguma previdência social, ela recebe uma pensão. Não é verdade? Naquele tempo não existia isso. Nos nossos dias, as mulheres trabalham fora de casa. Tem como angariar dinheiro. É comum, natural, até porque são inteligentes, tal quais os homens. Elas trabalham fora. Naquele tempo, não. Então você não tinha o apoio do governo e não tinha como as mulheres trabalharem fora, porque o mercado de trabalho era apenas para os homens, sexo masculino. De maneira que quando uma mulher ficava viúva, ela tinha muitas dificuldades financeiras. Não é à toa que a Bíblia, por diversas vezes, vai dizer que as pessoas têm que ter muito cuidado com os órfãos e com as viúvas. O que é que estava acontecendo, então?
muita gente estava morrendo. Naquele tempo também, a medicina não era como a medicina dos nossos dias. Os homens morriam e muitas vezes morriam cedo. E pior, se isso não bastasse, muitos cristãos eram executados. Muitos cristãos eram levados às galés dos navios, eram levados ao Coliseu Romano, eram trucidados. O próprio Paulo é exemplo disso, quando está aqui preso, vai sair da prisão para ser decapitado. Então você tinha um número grande de viúvas. E agora Timóteo está no meio desta dificuldade. Porque a igreja está assim empanturrando de viúvas. Porque primeiro, elas não têm assistência social do governo. Segundo, elas não podem trabalhar fora. Terceiro, muita gente morrendo porque não tem medicina. E quarto, porque muitos cristãos eram mortos por serem cristãos, homens. De maneira que a igreja estava lotada de viúvas. E Timóteo as recebia. As igrejas as recebiam. E elas, obviamente, com grande necessidade, começavam a pedir. E Timóteo, me parece, pela carta, não está sabendo como agir, ou como fazer, ou como tratar dessas pessoas que estão passando por grandes dificuldades. E é exatamente aí que a gente quer tirar, ou pensar, ou trazer em relevo, ou à baila, alguns princípios aqui, e não só temos as motivações corretas, como vimos com o irmão Marcelo, mas também alguns princípios de como ajudar pessoas em dificuldades, em função deste quadro que Timóteo vivia e que Paulo vai orientá-lo aqui agora. Está claro, irmãos? Deu para entender aí? Está claro? Está claro? Está claro o contexto? Graças a Deus. Vamos ler de novo o verso 3. 1 Timóteo 5, 3. Sei que chegou aí um pouquinho atrasado. Nós estamos tratando 1 Timóteo 5, de 3 a 16. Honra as viúvas, verdadeiramente viúvas. Primeiro aspecto importante aqui do entendimento da passagem, entendido o contexto, é que essa palavra honra aí, o significado dela, segundo William Hendrickson, segundo João Calvino, segundo as pessoas que entendem do grego, ou que estudam isso com muita força, é que essa palavra honra aí não é no sentido de honra ao mérito, não é o sentido de dar uma medalha às viúvas, não. É sentido de ter um amplo cuidado pastoral com elas. Timóteo, honra as viúvas, trata-as com muito cuidado, tem cuidado delas. Não é para você pegar e botar ela num pedestal, uma medalha de ouro como na Olimpíada. Não é honra no sentido de homenageá-la, mas no sentido de ter um cuidado pastoral redobrado. Ok? Então, qual é a ordem aí inicial de Paulo a Timóteo? Olha, tens um cuidado redobrado com as viúvas. Agora, preste muita atenção. Não são todas as viúvas. Honra as viúvas, o quê? Verdadeiramente viúvas. Então, existia viúva verdadeira e viúva o quê, irmão Josué? Viúva falsa, né? Diz assim, ó. Sim. Vamos ver, olha lá, irmão Josué já está abrindo aí a cancela, tá certo? Ele está entendendo o texto aí, daqui a pouco eu estou com medo dele me ensinar, eu vou... Mas a lógica é essa, honra as viúvas, verdadeiramente viúvas. Não é honra no sentido de honra ao mérito, tem cuidado redobrado com as viúvas, mas as viúvas verdadeiras. Ok? Verso 4. Mas, se alguma viúva tem filhos ou netos, que estes aprendam primeiramente a exercer piedade para com a própria casa e a recompensar a seus progenitores, pois isso é aceitável diante de Deus. Bom, qual era o problema lá, irmão Josué? Mulher muita para dinheiro pouco. E as mulheres, coitadas, não podiam trabalhar. Tinha viúva verdadeira e viúva falsa. Então, o primeiro conselho que Paulo dá a Timóteo aí, está no verso 4 que nós acabamos de ler, é o seguinte. Chama os filhos e os netos. E manda o que, irmão Josué? Eles ajudarem as viúvas. Ele é novo aí, é isso que está aí, ó. Mas se alguma viúva tem filhos ou netos, que estes aprendam primeiro a exercer piedade
para com os da própria casa, e a recompensar seus progenitores, pois isso é aceitável diante de Deus. Veja, a igreja não tinha condição de sustentar todas as viúvas. Não dava. Se não dava, primeira providência, Timóteo. Vamos dividir viúvas e viúvas. Tem um primeiro grande grupo de viúvas que tem filhos e netos. Esses filhos e netos têm que sustentar essas viúvas. Porque é prioridade os da própria casa. Deus se agrada disso. Chamem eles as responsabilidades. E não descarreguem em cima da igreja. Bota os filhos e os netos, que ainda são fortes, homens, e netos, olha só. Olha o detalhe. Não são só os filhos, mas os netos também. E cuidem disso. Bom, primeira orientação de Paulo, então, é chama filhos e netos para cuidar das viúvas. Versos 5 e 6. Aquele, porém, que é verdadeiramente viúva e não tem amparo, espere em Deus e persevere em súplicas e orações noite e dia. Entretanto, a que se entrega aos prazeres, mesmo viva, está morta. Então, versos 5 e 6, ele vai agora dividir o grupo de viúvas que ficaram à parte de que filhos e netos vão cuidar, e vai dizer que existe viúvas piedosas e viúvas que não são piedosas. Viúvas que vivem segundo o curso do mundo. Relê de novo, verso 5. Ó. Os 5 são as piedosas. Aquela, porém, que é verdadeiramente viúva. Qual é a verdadeiramente viúva? E não tem amparo, espere em Deus, ou seja, espere em Deus, é uma mulher piedosa. E persevera em súplica e orações. É uma mulher de oração, noite e dia. São as viúvas crentes, piedosas. Entretanto, a que se entrega aos prazeres, mesmo vive, está morta. E aquelas que são impiedosas, que na verdade estão indo para a igreja atrás do bolso igreja. Numa linguagem mais por nossos dias. Elas não estão preocupadas com a glória de Deus. Estão ali por interesse. Muitas vezes até vão mesmo porque estão com grandes dificuldades, mas não são piedosas. São mulheres que vivem ao bel prazer, ao custo do mundo. Então, entendemos o grande problema. A primeira solução que Paulo dá é chamar filhos e netos para cuidar daquelas que podem. O segundo grande passo é elencar das que sobraram quem é piedosa e quem não é piedosa. Versos 7 e 8. Está dando para entender aí, Eliakim? Eliakim está entendendo? Se Eliakim entendeu, né, Eliakim? Todo mundo entendeu, né? Acaba quando é estudioso, a gente pode até brincar assim, não tem problema. Versos 7 e 8. Prescreve, pois, essas coisas, para que sejam irrepreensíveis. Ora, se alguém não tem cuidado dos seus, e especialmente dos da própria casa, tem negado a fé e é pior do que os descrentes. No verso 7 e 8, Paulo retoma o raciocínio dos filhos e netos. Nos parece aqui que aquilo era uma coisa que o incomodava muito. É como quem vai dizendo uma linha de raciocínio, entra num outro raciocínio, quando termina o segundo raciocínio, diz, eita rapaz, lembrei do primeiro raciocínio de uma coisa, muito importante de dizer. Ele volta a cobrar, nos versos 7 e 8, que filhos e netos tenham cuidado com seus progenitores. Se não releia, prescreve, pois, essas coisas. E veja que a palavra prescreve é uma palavra, diga assim, dê uma ordem. Ele retoma um assunto e com uma palavra muito forte. Diga uma prescrição, uma ordenança. Pois essas coisas para que sejam irrepreensíveis. Ou seja, filhos e netos, eu vou lembrar a você o assunto que eu trouxe à tona. Eu estou voltando o tema porque ele tem que ter uma prescrição. E vocês precisam ser, conforme diz a última palavra do verso 7, irrepreensíveis. Ora, se alguém não tem cuidado com os seus, especialmente os da própria casa, tem negado a fé e é pior do que os descrentes. Então agora ele vai mais fundo ainda. E diz assim, filhos, se vocês não zelam nem pela mãe de vocês, seja mãe de sangue ou avó, vocês estão fazendo pior do que os do mundo. Sejam irrepreensíveis nessa questão. Timóteo, prescreve isso a eles. Está todo mundo entendendo, né? O homem botou o problema, o homem chamou filhos e netos, o homem diz que tem viúva crente, viúva descrente. Retoma o assunto de novo para os filhos, diz, olhe, sejam irrepreensíveis nisso, senão vocês vão ser piores do que as pessoas do mundo. Versos 9 e 10. Paulo agora vai
dizer a Timóteo o que é que deve ser feito com aquelas viúvas que ele dividiu entre crentes e descrentes. As que ficam com os filhos, está entendido. Você agora separou, né, Timóteo? Entre aspas, quem é piedoso e quem não é. Vamos ver agora o que é que você vai fazer com elas, porque a igreja não tem dinheiro para estudo, não. Versos 9 e 10. Não seja escrita senão viúva, que conte ao menos 60 anos de idade, tenha sido esposa de um só marido, que seja recomendada pelo testemunho de boas obras, tenha criado os filhos, exercitado a hospitalidade, lavado os pés às mãos, socorrido a atribulados, se viveu na prática zelosa de toda boa obra. Então agora aqui ele botou um checklist. Primeira parte aí, irmã Olga. Não seja inscrito, ou seja, não entra na lista do Bolsa Igreja, senão viúva que conte ao menos quantos anos de idade, irmã Olga? 60. Abaixo de 60 não entra. Acima de 60 tem chance. Por quê, irmã Adriana? Mais à frente o Paulo vai dizer. Porque de 60 para baixo ainda dá para arrumar marido, Dona Rosângela. Ele vai dizer. Eu penso que eu estou brincando. O dinheiro era curto, irmão Josué. Não dá para ajudar todo mundo, não. Nós temos que ralar. Deus é Deus de trabalho. Deus é Deus. Agora, os verdadeiramente necessitados têm que ser ajudados. Então a mulher passou para lá dos 60, já perdeu o marido, viúva. Para arrumar marido é difícil. Por mais bonita que seja. E mais prendada. Panela velha que faz comida boa. Aí o Paulão disse, não. Essa que tem mais de 60 anos tem chance. Não seja inscrita senão viúva, que, verso 9, ao menos 60 anos de idade. Tenha sido esposa de um só marido. Aqui o sentido não é de que ela casou 1, 2, 3 vezes, não. É que ela foi uma mulher íntegra enquanto esposa, não foi adúltera, é isso, ok? É uma mulher de conduta ilibada enquanto foi casada, no sentido matrimonial. Mas não é só isso não, meu amigo. Olha o 10 aí, está aparecendo aqui as exigências para ser presbítero, quase isso. Seja recomendada pelo testemunho de boas obras, tenha criado os filhos, exercitado a hospitalidade, lavado os pés dos santos, socorrido os atribulados, se viveu na prática zelosa de toda boa obra. Então, trocando em miúdos, para a gente entender aqui muito rapidamente. Se ela é uma varoa de 60 anos para cima, e for uma mulher crente, boa esposa, lavou o pé dos santos, ajudou as pessoas, hospitaleira, ou seja, uma crente fiel, com mais de 60 anos de idade, essa aí a igreja vai o quê, irmão Josué? Ajudar. Então, o que os filhos e os netos puderem levar, no bom sentido de levar, cuida, porque é responsabilidade de vocês. E olha lá, ele relembra o assunto 2 vezes. Aparta. 60 anos para baixo. Não entra, só entra para cima. E além de 60 anos, tem que dar um testemunho fiel de que é crente verdadeira. Essa vai ser ajudada pela igreja. Mas preste atenção. Vamos agora para 11 e 12. Você está pensando que o Bolsa Família aqui é simples, o Bolsa Igreja é simples, você vai ver. Mas rejeita viúvas mais novas, porque quando se tornam levianas contra Cristo, querem casar-se. Está vendo aí? 12. Tornando-se condenáveis por não anular o seu primeiro compromisso. Vamos entender isso aqui. Isso aqui é muita discussão, rapaz. Olha, cada pastor cabeção brigando com isso aqui, Olga. Mas eu vou ficar aqui com o mestre Calvino nessa interpretação. Tá certo? Veja só. Atentai bem. Ele diz assim, no verso 12. Tornando-se condenáveis por anularem o seu primeiro compromisso. Que compromisso é esse, irmãos? Vai entender agora aqui, segundo João Calvino. Se ele estiver errado, quando a gente chegar no 7, vai reclamar dele lá, tá bom? Ele tiver interpretado errado. Mas a lógica de João Calvino aqui é o seguinte. É de que essas mulheres de 60 anos para cima, que tinham vida ilibada, queriam receber ajuda da igreja, Eliakim, elas não iam ficar sem fazer nada, não. Elas iam assumir um compromisso, por isso que diz aí no verso, ia quebrar o compromisso. E agora elas não iam mais casar. Elas iam ficar
até o final da vida, trabalhando na igreja. Ia ser sustentado pela igreja. Não ia ficar lá sem fazer nada e recebendo o bolsa igreja, não. É por isso que tinha que ter um currículo extraordinário. Por isso que tinha que se mostrar que era extremamente piedosa. E é por isso que tinha que ter mais de 60 anos. Porque mulher é bicho que gosta de casar. O Paulo diz aí, não foi eu que disse, não, foi o Paulo. Nós vamos ler de novo. Ele diz ou não diz, Olga? Ele diz. Aí assim, dá aquele faniquito para casar, aí esquece o compromisso. Veja isso, não é isso. Vamos ler de novo, porque se eu estiver errado, isso aqui é só os berianos, tem que ver e ver de novo. Somente quem dá aula para o irmão Josué, se disser besteira, ele quebra nós no meio. Uhum. Seja recomendado. 11. Mas rejeita viúvas mais novas, as novinhas. Porque quando se tornam levianas contra Cristo, querem casar-se. Ok? Tornando-se condenáveis por anular o seu primeiro compromisso. Segundo João Calvino, que compromisso é esse? É o compromisso de viver agora integralmente para a igreja, entre aspas, um celibato, ok? É por isso que tem que ter vida santa, pura, digna. Essa nós vamos ajudar, mas nós vamos ajudar com a contrapartida, nós não vamos ficar sem fazer nada, não. Nós vamos trabalhar pela igreja. Pai, não é possível que o Paulo disse isso. Vamos para o 13, você vai ver como o raciocínio do mestre Calvino, eu acho que está certo. Olha o que é que ele diz das mulheres que ficam sem fazer nada. E homem também, quem fica sem fazer nada. E criança e todo mundo. Além do mais, aprende também a viver o quê? Verso 13, gente. 13. Além do mais, aprende também a viver o quê? Ociosa. Rapaz, vocês estão tudo com sono, mas vamos acordar já já. Ociosas. Ociosa é ficar sem fazer nada, né, irmão José? Lá parado. Olha o que é que faz. Andando o quê? De casa em casa. Hoje em dia é de WhatsApp, né? E não somente ociosas, mas ainda o que, irmão Josué? E fazendo o que mais? O que não deve. Está aí. Não sou eu que estou dizendo isso, não. É o Paulo. Então Paulo está dizendo assim, rapaz, se a gente botar um monte de mulher nova aqui, para ficar só recebendo o Bolsa Igreja, e tudo ociosa, de casa em casa, conversando mole, falando de ti, Timóteo, inventando os teus pecados, fofocando tua família, querendo achar os erros dos outros para se achar superior, aquela ladainha, aquela fofoca miserável. Não faz isso não, meu amigo, que isso é suicídio. Ok? Então eu de fato concordo com a interpretação de mestre Calvino quando leio o 13, de que aí faz toda a lógica. 14:15. Olá, 14:15, outra pancada. Quero, portanto, que as viúvas mais novas façam o que, irmão Josué? Se casem, tá vendo lá? Corra atrás do maridão, 60 para baixo. Mas não é casar só para casar, para ter uma festa bonita, não, minha irmã. Case para quê? Crie os filhos, sejam bordona de casa e não dê ao adversário a ocasião favorável de maledicência. Pois, com efeito, já algumas desviaram, seguindo a quem? A Satanás. Então é para casar, não é só para ter festa, não. Não pense que vai ter moleza na vida, que não vai ter, não. Mesmo as que casam, não pense que vida de casada é melhor que vida de solteira, não, irmã. Vá por mim, a vida é Cristo mesmo, como diz o mestre Leozão aqui, todo santo domingo. Ela é difícil para qualquer um. Tá certo? É óbvio que casamento é uma bênção, quando é segundo as bênçãos, segundo a maneira que Deus prescreve, indiscutivelmente é bênção. Mas é trabalho também, como ter filho. Filho é maravilhoso, mas é trabalhoso. E é assim a vida, mas o que ele coloca aqui para a gente não perder o foco, é que as mulheres mais novas se casem. Criem filhos, tenham vida digna, laborem, trabalhem. Não tenham vida ociosas. E aí nós vamos agora no 16, arrematar tudo. Você vê como no 16 agora o Paulão vai dar uma resumida assim, maravilhosa. Mas eu vou fazer primeiro aqui, depois você vai ver se o que eu estou dizendo tá ou não está na Bíblia. Vamos lá ver se os irmãos aprenderam, tá certo? Se os irmãos pegaram a didática como eu peguei para poder pregar esse negócio aqui. Então tinha um problema lá, porque não tinha previdência social, não tinha nada, aquela confusão toda. Um monte de homem morrendo, não tinha medicina, muita viúva vindo para a igreja. O que é que o Paulo mandou fazer, meu amigo Eliakim? Primeira coisa, chama filhos e netos, para eles o quê? Sustentar. E netos.
Não é isso, ó? E depois ele reforça de novo, que sejam irrepreensíveis nisso, porque nem os de fora deixam de fazer isso. Depois, Timóteo, você vai fazer o quê? Você vai entender que existe viúva verdadeira e viúva falsa. Tudo bem. Nós vamos, depois de entendido isso, agora eu vou te dar o bisurado. Tu vai pegar de 60 anos para baixo, 60 anos para cima. De 60 anos para baixo, o que é que vão fazer? Procurar o quê? Casamento. E aí pressupõe-se o seguinte, se ela tivesse 59, passou-se um ano, né, Olga? Não arrumou marido, ela caía para a banda dos 60. Aí ia, tem o normativo, estou entendendo aqui que é mais ou menos por aí. Tá certo? Porque também acaba, às vezes não consegue arrumar marido. Mas veja que a lógica do Paulo é tremenda, porque o tempo vai passando. Ok? Arruma marido. E mesmo as de 60, elas podem ser qualquer mulher acima de 60? Não. Tem que ser irrepreensível, de boa conduta, ilibada, nunca pode de conduta irrepreensível com seu marido, lavado o pé dos santos, ajudado. Bom, esse povo agora vai receber o Bolsa Igreja sem fazer nada? Não. Vai assumir um compromisso com a igreja de trabalhar e elaborar pela igreja, nas atividades da igreja, nas atividades sociais, ajudar. E, para que essas pessoas depois não quebrem esse compromisso, é importante que seja de 60 anos para cima. Então essas são as orientações do meu amigo Paulo. Por quê? Porque ele tem muito medo de vida ociosa, de pessoas sem fazer nada, o perigo que isso tem, o drama da fofoca e por aí vai. Veja como ele arremata exatamente com isso, no último versículo de hoje, no verso 16, que ele diz: se alguma crente tem viúvas em sua família, socorra-as. Então ele reporta o quê? Para arrematar, para relembrar? Filhos e netos, socorre. E por que tem que socorrer? E não fique sobrecarregado para quem, Olga? Igreja, que ele não vai aguentar, sobrecarrega. Para que esta quem? A igreja possa socorrer quem, Olga? As que são o quê? Verdadeiramente? Não está coerente não a interpretação do mestre Calvino? Quem entendeu a passagem diz amém. Rapaz, quase ninguém entendeu. Então nós temos que fazer um culto pentecostal aqui. Trazer o Jeremias Pereira da Silva aqui. Para aquele homem botar vocês para dizer glória a Deus. Vamos lá. Vamos para as aplicações, irmãos. Vamos para as aplicações. 10 e 10. 10 e 10. Rapaz, eu falei muito, viu? Puxa vida. Primeira coisa. Não, pai, falei tanto não, porque foi 9h30 começou, não foi? Que hora foi que eu comecei mesmo? Foi 10 e... Falei 25 minutos, não foi, irmã? Glória a Deus! Vamos lá. Aplicações. Vamos mais 25 minutos de aplicação para fechar os 50, né? Deixa 10 minutos para perguntas e respostas. Fica bom, 1 hora, né? Vamos lá, vou marcar aqui, peraí. 10 e 10, falamos 25, nós vamos agora até 10 e 20, 10 e 25. E vamos que vamos. Quem prioritariamente deve socorrer os pais são filhos e netos. Irmãos, aqui é o seguinte, nós estamos tratando lá, dando continuidade ao ensino do irmão Marcelo Nascimento, não, o presbítero Marcelo. O presbítero Marcelo vai estar aqui domingo que vem, o Santo Varão, vai fazer a liturgia hoje de noite, ok? Da importância de ajudar os carentes e os necessitados. Mas veja que a lógica bíblica sempre é primeiro os de casa. Primeiro os irmãos da igreja. E dentro dos irmãos da igreja, primeiro os parentes. Se eles forem verdadeiramente necessitados. Mas nós vivemos hoje, irmão Joaquim, uma inversão disso. Eu tive dando uma pesquisada, uma estudada em aspectos econômicos para entender. O negócio hoje está assim, ó. O que é que aconteceu? A geração dos meus pais, eu estou na vida ativa plena, eu estou com 44 anos. Ok? Eu, André. Mas a minha geração vive esse drama muito forte. O que é que aconteceu? A geração dos meus pais estava com a vida plena, ativa, no meio da década de 70, ali no meio do milagre brasileiro. Ernesto Geisel, governo militar. E até 1988, quando foi promulgada a Constituição deste país. Ninguém faz concurso público para ter concurso não, viu, Olga? Minha mãe mesmo, é professor da Universidade Federal, nunca fez concurso. Meu pai veio para cá para ser estatístico da Secretaria de Saúde, nunca nem fez uma prova.
Não era assim não, mas pronto, então o que aconteceu? Essa geração aí, eles não têm culpa, era assim a regra do jogo, tudo. Aí governador enchia essas estatais aí, corre minha amiga, ainda hoje é tal da Previdência, esse rombo da Previdência, eu não vou aqui brigar com esse negócio. Minha amiga, aí acumulava os cargos, o cara foi secretário, governador, aí na hora que aposentava, acumulava. Isso é a geração dos meus pais. Então, nesse período de milagre brasileiro, as pessoas conseguiram independência financeira com alguma mais facilidade, especialmente quem estudou. Quem estudou. Quem não estudou, taca, né? Tudo bem. Agora mudou. Hoje, meu amigo, a minha geração, o que tem assim de pessoa, ainda hoje sustentado pelo pai, é o pai só o bagaço, tendo que pagar ali o colégio do neto, não sei o quê, aquela confusão danada, e lá vai. Tá assim, ó. Tá lotado. E é difícil sair dessa enrascada, porque a pessoa se acostuma num padrão de vida, e depois tem que ter uma independência financeira, quando na verdade o ciclo natural da vida, irmão Josué, é o quê? É você ir se preparando para poder cuidar dos pais, que por exemplo, Dona Ela está fazendo agora lá fez com o vovô Pedro, está fazendo agora com a vovó Naide. Esse é o ciclo normal, o natural. E os pais, em contrapartida, preparam os filhos para que eles sejam flecha, para que eles sejam independentes. Ao ponto de São Paulo dizer que depois que alguém casa, aparta-se de pai e mãe e vai ter a sua vida. É por isso que sogra e sogro não tem que estar se intrometendo muito na vida de filho, no casamento. Porque senão dá confusão. Agora você imagina como é que isso vai funcionar se é o pai e a mãe com 70, 80 anos de idade que está sustentando, dando dinheiro. Às vezes morando na casa junto com o pai. Aí está assim da geração, nem trabalha, nem estuda. E gente, quem já está imerso nisso, vamos orar e vamos trabalhar. Porque a vida é o seguinte, o tempo passa e passa rápido. E depois para você virar isso, é novela. É difícil. Então vai uma palavra aqui inicial muito forte a quem é adolescente, jovem aí, de criança. Presta atenção. Vocês ainda estão novos. A dinâmica certa é a dinâmica de você ser, depois que sai de casa, independente, ouvindo o pai e mãe, claro, como conselho de tudo, porque são sábios, têm idade, mas para que nós cuidemos dos nossos pais. Porque o que São Paulo está dizendo aqui é que quem não faz isso é pior do que os de fora. Isso é muito grave. Veja, Paulo é tão preocupado com isso que em outra passagem ele vai dizer o quê, irmão Josué? Que ele tinha direito a receber de determinada igreja, não recebia, fazia redes para vender, para não ser o quê? Pesado para... E às vezes tem muito filho que não, entre aspas, não tem o direito de receber e fica sendo pesado para o pai, para o filho o resto da vida, quando na verdade, biblicamente, tem que cuidar do pai e da mãe. Então a ação social se começa dentro de casa. E principalmente com pai e mãe, porque tem mais idade. E perpetua-se isso por uma independência financeira, não por questão de orgulho e de soberba, mas por uma questão natural da vida, que hoje no Brasil está invertido. Nós temos a geração do nem. E a geração dos meus pais hoje é grande o número que sustenta filhos e netos hoje. Está assim, ó. Está claro, gente? Especialmente você, criança, adolescente, jovem. Pense nisso. Porque depois que você entra nesse laço, para sair, é difícil. Porque aí casa, vem filho, aí vem mensalidade de escola. Bom, não estou dizendo que um pai e uma mãe não possam, não ajude, não se trata disso, não. Isso é um problema que tem que ser resolvido junto, viu? Quem já está dentro. É muita conversa entre o pai e o filho, um ajudando o outro, para que o filho possa se desmamar. Porque senão é só conflito. E é conflito também entre os irmãos. Que às vezes um é ajudado, o outro não é. Aí como é? É meu amigo. É novela. É novela. Agora, primeira aplicação então é isso. Quem prioritariamente deve socorrer pais são os filhos e netos. Tá? E não jogar pai em asilo. Ok? Tá assim também. Por que é que tem tanto idoso hoje em asilo? Já pararam para pensar nisso? Olha lá. A geração dos meus pais eram muitos filhos.
Quantos irmãos tem lá? Tia Neta, vovó Elza, bem uns 12, né? 8, mas morreu uns 4. Mas teve uns 2 abortos aí lá da vovó Laíde. Só um. Mas o vovô Pedro achou pouco e ainda adotou 2. Aí inteira 10, tá certo? Aí vai dividindo. Por que isso é importante? Porque em segunda aplicação, gente, ele não diz filho, neto, ele diz filhos e netos. Às vezes, numa família que não tem condição financeira boa, equilibrada, é preciso ter os filhos juntos e dividindo as cargas para cuidar dos avós. Então, o amigo Dal tem que se juntar com o Danandra para pensar na Olga. Mas não é só eles não, tem que ser o Denzel também. Aí vai dividindo as cargas. Ok? Tem muita família que faz o quê? Larga uma carga de um filho só em 2. Tem 3 filhos, é só em um. Tá errado. Tudo isso exige diálogo, conversa, preparação, planejamento, um negócio que a gente quer resolver as coisas tudo assodada, depois que o problema acontece, não olha para os princípios da Bíblia, não se prepara, aí fica difícil. Falta prudência cristã. Ok, irmãos? Então, prioritariamente filhos e netos, e ele diz no plural, filhos e netos em segundo lugar. Em terceiro lugar, zelo pelo dinheiro da igreja. E aí eu acho o seguinte, irmãos. Uma igreja ela só está pronta para trabalho social quando ela zela bem pelo dinheiro da igreja. Quando ela sabe o que arrecada, quando ela sabe onde está gastando. Quando ela mostra isso. Quando ela tem um planejamento financeiro. Porque veja se não é isso que Paulo está fazendo com Timóteo. Ele podia chegar e dizer o quê, meu amigo ali aqui? Seja um pastorzão, abra as portas para todo mundo. Deixa as viúvas entrar, vamos embora encher aqui a igreja. E no final a gente distribui, dá uma asa da galinha da a unha da outra. E nós vamos dividir aqui de um jeito só, igual Atos dos Apóstolos, e os ricos vão dar tudo que tem. E nós vamos dividir, porque ninguém vai passar fome aqui na igreja. Nós vamos instaurar o comunismo do Marx para resolver a parada. Tá certo? E vai dar certo. Chama, bota todo mundo aqui dentro. É assim que ele fala? Não. De jeito nenhum. E bota, tenha zelo, sabe quem é sério e quem não é. Bota para os filhos, cuidado, porque é responsabilidade dele. E até os incrédulos fazem isso, como é que nós crentes não vamos fazer? Então a lição que cabe a nós, líderes, quando eu digo nós, porque eu faço parte do conselho, é que nós temos que ter muito zelo pelo dinheiro da igreja. Muito zelo. É o recado que Paulo está dando. Porque o dinheiro nunca vai dar para todo mundo. Nunca vai dar. As necessidades, elas são de toda sorte, de toda ordem. E veja a preocupação de Deus com isso. É por isso que se tem junta diaconal. De homens sérios, ilibados, corretos, justos também, para poderem praticar isso. Não só no ato de controlar o dinheiro, mas também de onde aplicá-lo. E se a ação social deve começar pelos de casa, se nós não gerenciarmos bem os recursos, os parcos recursos da igreja, já era. Porque uma igreja, e eu espero que a nossa igreja chegue nisso, e não está tão longe, com fé em Deus, se Deus quiser, ano que vem termina a reforma da igreja, nós vamos manter aí, vamos fazer umas campanhas boas ano que vem, boa, 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 boa. Você vai lá naquele seu CDB que está lá dormindo, rendendo só 2% ao ano, e vai jogar aqui na igreja, glória a Deus. Nós vamos terminar ali. E depois, se Deus quiser, sobra dinheiro, nós vamos sustentar missionário fora. Nós vamos plantar congregações. Como é que a gente vai fazer isso sem dinheiro, irmãos? Agora, se a liderança não for ética, se a prestação de conta não for clara, se o dinheiro não for transparente, não vai. Se não tiver critério como gastar. É isso que Paulo está dizendo a Timóteo. E nós estamos falando de gente que realmente estava passando necessidade, eram viúvas. Eu fico imaginando o que é que o Paulo ia dizer para uma pessoa que tivesse sangue, de corpo bom, de chegasse lá para pedir um dinheiro. O que é que o Paulo ia dizer? Já pensou? Então,
Terceiro lugar, zelo pelo dinheiro da igreja para poder a gente fazer ação social. As motivações nós vimos com o irmão Marcelo. Ok? O como, está aqui. Se não gerencia bem o recurso que entra, como é que você vai fazer ação social? É que só bilionário. Bilionário ajuda os pobres com filantropia, não é com o dinheiro da empresa. É com o dinheiro dele, parte do lucro. Ok? Você tem que gerenciar o recurso. Quarto lugar. Cuidado com a curiosidade. É isso aí, gente. Cuidado com a curiosidade. Por que será que num momento de ação social, para tratar de ajudar de pobre, de viúva, de tudo isso aí, o Paulo vai falar contra fofoca, contra andar de casa em casa, para falando mal um dos outros, e etc. Sabe, gente, às vezes a gente, no ato de querer ajudar, faz é atrapalhar. Né? No ato de querer ajudar, a gente faz é atrapalhar. Às vezes a pessoa está passando necessidade, ela não está precisando de dinheiro, não. Ela está precisando, às vezes, de um recado bem dado. Ajuda muito mais. Com amor, com carinho. E principalmente dentro de casa, que nós temos essa tendência, né? Porque a gente ama tanto o filho, ama tanto o pai, ama tanto a mãe, que às vezes a gente se mistura com o pecado, porque o emocional toma conta tão grande que você esquece da razão. E aí, normalmente, quem você ajuda desta maneira é quem muitas vezes vira um grande fofoqueiro e normalmente é quem mais fala mal de você que ajudou. Tá assim, ó. Porque acha que você tinha que ajudar muito mais, acha que você deu muito pouco, como é que pode? Como é que você tem tanto, não me ajuda, como é que você tem tanto, e eu só porque eu nunca estudei, não trabalhei, mas eu sou teu irmão, entendeu? Me dá dinheiro, miserável. Vai levar isso para dentro do chão, é? Quer que tu quer isso tudo? Me dá. O cara tá dando, não, mas ele quer pouco, ele quer mais. É assim. Aí fica fuxico. Na igreja, na família. E tudo isso nasce de onde? De uma curiosidade também, às vezes, de querer saber da vida alheia. Que é isso que João Calvino vai dizer. Ele chama de lucuosidade. Está traduzindo assim, viu, irmão Marcelo? Prefeito Marcelo, lá no comentário de Calvino da Paráclito. Lucuosidade. Eu fui ver que marmota é isso, é fofoca mesmo, entendeu? Curiosidade. Querer saber da vida do outro. Um faniquito para saber da vida alheia. E quando mistura isso com filantropia, sai de baixo. Então, gente, fazer filantropia e ajudar os outros é local para dar para ajudar, não é dar para prejudicar. É muito mais um senso de razão do que tão somente de emoção. É lógico que tem emoção, mas primeira razão, conhecereis a verdade, e a verdade vos liberta. Mas primeiro você conhece a verdade, você entende a verdade do Evangelho. As nossas emoções precisam ser regidas pela razão, e a razão de Cristo, e Cristo se confunde com a sua palavra. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Aleluia. E em vez de estarmos falando da vida alheia, o que Calvino está aplicando, à luz do que Paulo ensinou, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, tenha muito critério em quem ajuda, e em vez de ficarmos ociosos e curiosos com a vida do próximo, vamos trabalhar e gastar tempo com aquilo que traz produtividade espiritual. Como consequência, Deus pode dar material. Ok? Por isso que ele diz, não ande de casa em casa, sem fazer nada, fofocando uns dos outros, conversando lorota. Sétimo lugar. Sétimo não, desculpa. Quinto, é porque tem outras aplicações aqui que eram uma palestra que não é para ação social, tá certo? A quinta, salvo engano. No meu aqui está sétimo. Mas eu pulei duas. É isso mesmo. Quinto lugar. Eu preciso dar uma palavra aqui às mães. Né?
Preciso dar uma palavra às mães. Preste bem atenção nisso. E você vai ver a lógica que isso tem com a ação social. As mães aqui, especialmente a Safra, porque gosta dessa ação social, né? Safra tem essa tendência muito forte. Nossa Margaret Thatcher Senira não veio hoje não, né, Joyce? Mas mandou a representante dela ali. Tá lá. Diz que ela foi eleita de novo, né? De novo. No tapetão mesmo. Jogo duro mesmo. Foi. Olha o impeachment. Viu? Mães, cuidar de sua casa e filhos é tarefa nobilíssima e pesadíssima. Nós vivemos numa geração hoje que aprendeu a desvalorizar as mulheres que cuidam bem de suas casas. Só quer valorizar de mulher que ganha dinheiro. Oh! Eu não estou dizendo que mulher não possa trabalhar fora, não. Tranquilo, sem problema nenhum. Depois do advento aí da primeira grande revolução industrial, tirou-se muita força motriz humana e começou a trabalhar muito com a mente. As mulheres são tão inteligentes quanto os homens, perdem no aspecto de força física. Com a revolução industrial entrando e as máquinas começaram a fazer muitas coisas, as mulheres entraram no mercado de trabalho e esse movimento veio para ficar. Só que aí, como nós, seres humanos, por conta do pecado, gostamos dos extremos, aí agora a mulher acha que cuidar de casa dos filhos é tarefa ruim. E Paulo vai colocar no mesmo pé de igualdade de uma mulher que larga tudo para ficar 100% focado na igreja. E dá o mesmo valor. Porque a tarefa é o quê, irmão Joaquim? Nobilíssima. E não é só nobre, não. É tão nobre quanto uma mulher que aceita não casar mais para ficar 100% trabalhando na igreja. É tão nobre quanto. Mas não é só nobre, não. É pesadíssima. Porque é o santo remédio para a mulher preguiçosa é cuidar de uma casa. E se nós vamos duvidarmos isso, experimente você um final de semana, manter sua casa, os banheiros limpos. Experimenta. Eu já morei só. Eu nasci em berço de ouro, é verdade. Mas já morei só. Quando eu ficava um dia sem tirar o lixo do banheiro, do jeito que eu como muito, moço, é só um dia. A caatinga sobe e sobe no centro. E se for apartamento que a ventilação é pequena, ixi, rapaz. E aí você está no meio do jogo de futebol. Aí você come lá e diz, não, eu não vou lavar essa louça agora. Eu vou acumular para lavar amanhã, depois do café. E depois do café, quando pensa que não está aquela pilha de cola. É trabalho pesado. Vai cuidar de menino pequeno para você ver. Experimenta ficar um final de semana com um menino pequeno. Com o neto. Neto ainda é bom, que cansa, despacha. Né, meu irmão? Mas cansa ou não cansa, meu irmão? Então, minha gente, quer dizer, brincadeira à parte, essa tarefa é nobilíssima, ele não é só nobre não, gente, porque você está cuidando daquilo aquilo que Deus te delegou. É por isso que nós, inclusive, batizamos criança, porque somos pactualistas. Pelo cuidado que se tem com os filhos. Por isso que o pastor Leonardo batizou tanta gente aqui, domingo passado. E nós, presbiterianos que somos, mais do que ninguém, temos que defender isso, porque somos pactualistas, no sentido de zelar, cuidar, por aqueles que levarão adiante a promessa do Evangelho, são nossos filhos. Então joga fora esses complexos. Está cheio de mulher complexada com esse negócio. Acaba com isso. A tarefa é nobilíssima e pesadíssima. Se seu marido tem condição de sustentar a casa só, glória a Deus. Se não, você vai ter que se virar nos 35. Cuidar de filho, neto, varrer, lavar, de noite ainda vai cuidar de casa, da sua própria casa. E você, marido miserável, se tiver uma situação dessa, ajuda a tua mulher, miserável. Para lavar a louça, porque a mulher daqui a pouco ela é doida. Eu fico pensando naquelas que moram em São Paulo, que passam 2 horas dentro do trânsito, não sei nem como é que vive. Sinceramente. Sua tarefa é nobilíssima e pesadíssima. E veja só. Atentai bem. Ninguém está pronto para fazer obra social, gente. Se não está pronto para cuidar de filho e neto. Eu conheço, às vezes, algumas mulheres, homens também, que passam mais tempo dentro da igreja do que dentro de casa. Os filhos tudo doidos lá e a mulher orando dentro da igreja. Mas, moça, não é à toa que para nós, que somos homens, que queremos ser pastor, presbítero, coisa, o que é que ele diz? Que governe bem a sua casa. Aí depois você pensa, obra social é a mesma coisa.
Não adianta você ser uma varoa que ajuda os pobres, os carentes, os necessitados, e dentro de casa está tudo esculhambado. Moral da história, irmãos. Para terminar. Deus nos quer prontos a ajudar os carentes e os necessitados. Mas os verdadeiramente necessitados. Mas Deus também nos quer pensativos, ativos. Antes de ajudarmos fora, temos que ajudar dentro. E esse dentro envolve sua vida pessoal, a minha vida pessoal e a vida com minha família. Essa é a base para você ter sustentação para ajudar os de fora. É por isso que o próprio Deus vai dizer na sua palavra: cuida de ti mesmo e da doutrina. E isso é simples, mas é perfeito, porque é a palavra de Deus. Se uma pessoa está se afogando ali e você não sabe nadar, adianta você pular para salvar ela? Você não sabe nadar. Mas segundo os estudiosos também, né, doutora de Olinda, enquanto a pessoa está se afogando, se ela ainda estiver muito forte e você pular, ela puxa você junto, né? Então só ajuda quem está fraco, quem está forte. E esse forte aí não é ter dinheiro em conta bancária não, gente. É forte espiritualmente. Porque uma pessoa que está forte espiritualmente, ela tem N possibilidades de ajudar o próximo. N possibilidades. Talvez um rico, por ter seu tempo tão exprimido por conta das riquezas, lhe falte tempo para ajudar. E não se iluda não, para quem é rico, dar dinheiro para pobre é muito fácil, ele tem dinheiro sobrando, de coração. Até um ímpio disse isso com muita assertividade, Antônio Hermínio de Moraes. Já faleceu. Durante muito tempo, o homem mais rico do Brasil. O homem que propulsou e alavancou o grupo Votorantim, na época da indústria de base, que ainda hoje é o maior produtor de cimento do Brasil e está entre os 10 maiores produtores de cimento do mundo, que esse cimento Poti é um cimento dele, né? Por exemplo. Aquele homem fez um trabalho fantástico na beneficência portuguesa. E se eu estiver errado, o presbítero Marcelo me corrija, mas ainda hoje eu acho que é uma referência em termos de hospital, de beneficência portuguesa. Lá em Recife tem um grande e é muito bem conceituado a beneficência portuguesa. Aquele homem gastava todos os domingos, ele era um ímpio, trabalhando só na beneficência portuguesa. E ele transformou em termos de gestão. E ele dizia o seguinte: para quem é rico como eu, dar dinheiro para pobre é muito fácil. Eu quero ver, dar é tempo. Porque tempo para mim é escasso. Eu tenho sonho demais, eu quero ser o maior do mundo, eu quero ser uma fábrica de cimento, de alumínio, de zinco, de... E ele gastava todos os domingos na beneficência portuguesa. O que é que estou querendo dizer com isso? É que a base de como fazer filantropia ou assistência social é cuidar primeiro de si e daqueles que estão próximos. Para que, entendo isso minimamente equilibrado, possamos ajudar os verdadeiramente necessitados. Mas os verdadeiramente necessitados. Para que tudo isso redunde na glória de Deus. Porque foi, e fecho com isso, foi exatamente isso que Cristo Jesus fez por nós. Cristo tinha dinheiro muito, irmão Josué, ele era rico. Cristo Jesus não tinha onde reclinar a cabeça. Filho de carpinteiro. Ele era herdeiro de um trono famoso, Olga, Jesus Cristo? Não. Ele era um galileu. Terra desprezado pelas pessoas. Da Galileia pode vir alguma coisa boa, Eliaquim, dizia os fariseus. Por outro lado, esse mesmo Cristo, a qual Satanás o tentou no início do seu ministério, mostrando todas as riquezas do mundo, vai ter uma vida irrepreensível e ilibada, sem jamais pecar,
dentro da justificação pela fé, cumprindo a sua justificação ativa, ou a parte ativa da justificação. Cumprindo perfeitamente a lei e os 10 mandamentos de uma maneira perfeita. Nunca pecou, por isso que se sacrificava cordeiros, que se tentava ser sem nenhuma mácula para apontar para Cristo Jesus, o perfeito. Ou seja, ele se prepara espiritualmente de uma maneira extraordinária. E faz a, entre aspas, ação social maior da história da humanidade, quando ele dá a sua vida para salvar a sua igreja. Porque, na verdade, a ação social não é um fim em si mesmo, mas tem de ser algo que aponte para a glória de Deus, porque senão vira puro moralismo. E nós não estamos aqui atrás de moralismo, nós estamos aqui atrás de cristianismo. Onde o sentido da vida é glorificar a Deus. Foi aquilo que o irmão Marcelo falou. E hoje nós tratamos, ou pelo menos demos diretrizes à luz desse texto, de como fazermos isso. A base, irmãos, é estar bem com Deus. João Calvino dizia, quanto mais eu conheço a Deus, mais eu conheço a mim mesmo. Quanto mais eu me relaciono bem com Deus, mais eu me relaciono bem com o próximo. Pensemos nisso. Que Deus nos faça refletir sobre todas essas coisas. E que nos dê graça. E graça. Em cima de graça. Vamos orar? E depois a gente abre para a pergunta. Senhor Deus e Pai, muito obrigado pela tua palavra. Palavra viva, eficaz. Um tema tão importante porque estamos no meio de uma pandemia. É hora de refletirmos sobre isso. Onde seguramente pessoas vão passar necessidade, estão passando necessidade, esse país vem enfrentando crise econômica desde 2015, crise grande, crise forte. O Senhor nos ajude a ter a motivação correta em ajudar, como aprendemos com o irmão Marcelo, mas dá-nos também a sabedoria vinda do alto, de que precisamos nos preparar espiritualmente para tal missão. De entender que, quer sejamos ricos ou pobres, podemos ajudar muito o próximo. Não como ato moral para nos salvar, mas fruto daquilo que Cristo fez por nós na cruz, que é o ato maior de amor ao próximo. É o ato maior daqueles que tinham profunda necessidade, porque somos pecadores e incapazes de nos salvar por nós mesmos. Que olhemos, por exemplo, de Cristo e que, com razão, porque a verdade é que liberta, possamos agir com emoção também, mas norteado pela tua palavra, a Bíblia Sagrada. Por Cristo Jesus que nós oramos. Amém, irmãos.